prezadas alunas. No vídeo de hoje comentaremos então sobre medicina baseada em evidências. A aula de hoje é bem interessante para tentar vincular bem o que a pesquisa realiza também com a integração com o melhor atendimento possível na área da saúde. Qual é o cenário atual que nós temos basicamente em áreas da saúde atualmente? O cenário do profissional da saúde, seja qual for a sua especialidade ou a sua área de atuação, envolve muitas vezes três grandes pilares: o diagnóstico, o pilar também da prevenção de estratégias que podem ser mais ou menos importantes e, obviamente, a opção da terapêutica. Então, isso tudo é muito interessante para que os profissionais realizem essa decisão de diagnóstico, a decisão profissional de prevenção terapêutica, para que o paciente seja prescrito a melhor forma possível de cada um desses pilares. Então, se pergunta como é que um médico, como é que um profissional fisioterapeuta, como é que um outro profissional de qualquer outra área que seja, toma a sua decisão embasado em quê? Né? Então, esse fenômeno, né, que a gente usa, o decision making, uma tomada de decisões profissionais, ela repercute muito, ela reverbera muito também no que nós conhecemos como medicina baseada em evidências. E isso nada mais é do que o produto do máximo benefício que o profissional estará pensando com o paciente, em conjunto com o menor risco. Isso é o que nós obtemos de resultado pela medicina baseada em evidências, né? Então, o profissional médico, o profissional fisioterapeuta, nutricionista, biomédico, enfermeiro, qualquer profissional da área da saúde estará realizando também esse nível de estratificação de risco e essa análise para a sua tomada de decisão. Tudo isso é muito importante para entender bem que uma tomada de decisão não é basicamente algo automático, é algo que envolve diferentes esferas, níveis de complexidade e a individualidade de cada pessoa. Então, o que é MBE? MBE vem da sigla, né, de Medicina Baseada em Evidências, e ela surgiu no movimento na década de 80 para 90 por meio de pesquisadores que sentiram a necessidade de estratificar essa qualidade da evidência científica. Então, a medicina baseada em evidência é o encontro de três grandes pilares entre a expertise clínica individual, o que um profissional específico da sua área domina sobre essa área, a melhor evidência externa, o que diferentes ensaios clínicos, estudos, investigações científicas trouxeram de resultados e possuem consonância ou existe uma comprovação desse fenômeno, né, que é a evidência externa, e também o que entra na conta são os valores que cada paciente possui e as expectativas para cada tratamento, diagnóstico e terapêutica mesmo, como prevenção ou para promoção de saúde, né? Então, a medicina baseada em evidências é algo que transcende todas as áreas, né, da saúde, e é algo muito importante porque quando surgiu na década de 80, logo em 10, 12, 15 anos depois, já começou a fazer parte da formação de profissionais, especialmente de medicina, no mundo inteiro, para que a tomada de decisão seja estratificada, seja, né, obviamente, parte da formação desse profissional, que ele consiga pensar nesses pilares e que isso seja de forma automática e natural. No passado, nós vimos profissionais que não possuíam tanto esse estímulo de avaliar evidências, né, das diferentes áreas. E isso é importante porque cada vez mais a gente é cobrado, a gente é estimulado, né, profissionais da saúde, a conhecer melhor o que a gente vai estar decidindo para cada caso, né? E a medicina baseada em evidência vai trazer esse nível de abordagem. Mas como é que a gente consegue estratificar a melhor evidência para cada caso, né? É algo muito bonito dizer como é feito, né? O que é feito, mas como é feito, né? Então, na década de 90, surgiu essa estratificação famosa, né, de uma pirâmide, que nós temos diferentes tipos de estudos e que se separa, então, a hierarquia de evidência. Ressalto que, para essa análise, essa interpretação, nenhum estudo é menos importante que o outro. Basta nós entendermos que, quando a gente vê uma pirâmide, nós entendemos que um é pior ou melhor que outro, né, na hora da comparação. Não é isso que essa pirâmide está trazendo. O que a pirâmide traz é uma hierarquia de evidências para todos esses fenômenos de tomada de decisão profissional. Ou seja, para eu tomar uma decisão como um profissional nutricionista,
eu vou querer utilizar qual tipo de abordagem, né? Eu vou me basear em estudos com animais, com células, ou em estudos com seres humanos? Vou me basear em estudos que são observacionais, que nós veremos mais à frente, ou estudos experimentais, do qual eu testo dose-resposta, testo intervenções. Então, aí, essa pirâmide mostra que diferentes tipos de estudos científicos trazem diferentes conhecimentos. E o delineamento desses estudos, das pesquisas, podem ser diferenciados por parte da hierarquia, que isso serão translacionados para esse projeto, ou essa ideia de medicina baseada em evidências, né? Então, nós temos da base da pirâmide as experiências de experts ou de especialistas, pesquisas in vitro, né, que envolvem tanto estudos ou ensaios livres de células e estudos com cultura de células, pesquisas com animais, né, pesquisas que eu vou seguindo, então, a testar um fármaco, um medicamento, um ativo ou uma combinação de fatores de intervenção em animais, relatos de casos, séries de casos passando para assim, e aí entram os estudos de caso-controle e os estudos de corte, que a gente acaba acompanhando esses sujeitos, né, essa população ao longo do tempo e observa a origem, por exemplo, de uma doença nessa população para entender bem a gênese e também os efeitos que essa condição acaba trazendo. No topo da pirâmide, nós temos, de acordo com essa hierarquia das evidências, nós temos os ECRs, que vêm ensaios clínicos randomizados, ou os ensaios clínicos, né? E os ensaios clínicos, nada mais, nada menos, são os estudos que se coloca à prova algum tipo de intervenção. Se eu quero testar um fármaco, um nutriente ou algum outro tipo de, enfim, algum outro tipo de composto, eu necessitarei testá-lo em seres humanos de uma forma randomizada, que eu vou aleatorizar e cuidar com todos os, ou o máximo possível, de fatores de vieses para que a minha interpretação não sofra alterações por parte de fatores presentes na minha análise, da minha hipótese. Então, a hierarquia da evidência para a medicina baseada em evidências segue esse rumo. Como vocês já podem estar pensando, uma pirâmide traz algo gráfico, mas já traz um monte de dúvidas, pulgas atrás das orelhas, né? Ou seja, significa então que se eu tenho um ensaio clínico randomizado, né? Ele obrigatoriamente é um estudo melhor ou mais influente na hierarquia de evidências do que, por exemplo, um estudo de corte? De acordo com a pirâmide, graficamente está dizendo que sim. Só que isso surgiu a necessidade de também trazer estratificação da qualidade de cada um desses níveis de ensaios, que aí entrou o que nós conhecemos como classificação grade ou grade, né? Então é o que eu chamo de hierarquia com evidência com um plus, né? Que nós temos já um fator extra, né? Então, de nada adianta eu ter um estudo, um ensaio clínico randomizado, que ele possui um monte de limitações, um monte de processos que tornam ele um estudo mais fraco pelas suas falhas ou falta de cuidado metodológico, né? Então ele é separado na coluna como qualidade de evidência, né, que ela pode ser dividida em muito baixa, baixa, moderada e elevada. O desenho do estudo, que nós temos estudos observacionais ou ensaio randomizado, que englobam também os estudos de intervenção ou experimentais, e a classificação de quantos pontos, né? Então ali é menos um ponto, menos um, mais um, né? De que isso vai estar sendo estratificado por parte de pesquisadores. Então, a baixa qualidade do estudo, se, por exemplo, o estudo possui limitações muito sérias, né? Que tipo de limitações seriam essas, né? Os pesquisadores, por exemplo, não realizavam o cegamento dos participantes para o uso de um fármaco que está sendo testado, né, de um ativo. Então, isso pode induzir algumas respostas de placebo e nocebo interessantes também na hora da interpretação, e isso pode baixar a qualidade dessa evidência, desse ensaio clínico. A inconsistência também desses dados. Por exemplo, eu quero conhecer qual é a qualidade dos meus pacientes que eu testei nessa investigação, que eu usei um medicamento para tratar, por exemplo, diabetes mellitus do tipo 2. Eu comento sobre melhora de glicemia, eu comento sobre outras comorbidades envolvidas, mas eu não demonstro bem que medicamentos associados à população estava usando. Eu não comento também, eu não deixo para o meu leitor saber qual era a média de idade desses participantes da pesquisa.
Então, isso pode ser uma inconsistência na hora de mostrar fatores que, na hora da análise, podem ser bem influentes, né? Um exemplo clássico que nós temos também é a avaliação, por exemplo, de viés de publicação, do qual também eu posso estar comprometendo a qualidade, né? Ou não ser direto ao que eu vou estar comentando. Tudo isso é muito importante na hora de avaliar também. Hoje nós temos na ciência um movimento de open data, né? Onde nós temos que uma abertura de dados para que as pessoas, leitores, interessados, pesquisadores e outros colegas da ciência consigam entender bem num banco de dados como é que isso foi coletado, qual é a qualidade dessas evidências. Hoje, cada vez mais se estimula a uma ciência aberta, uma ciência que nós conhecemos quem, o que, o quanto e também esse banco de dados de cada pesquisa. Da mesma forma, nós temos também um score de qualidade, elevada qualidade, se, por exemplo, essa intervenção possui um grande efeito, porque quando nós temos um estudo controlado, né, um ensaio clínico, nós testaremos isso na vida real depois com um grande número de pessoas, com um grupo mais heterogêneo, com diferentes faixas etárias, condições e realidades, né? E se esse efeito num ensaio clínico randomizado, né, um ensaio controlado, muitas vezes, ele tem um grande efeito, a translação ou o quanto isso pode ser levado à vida real, né, é muito mais provável do que um estudo, por exemplo, que foi realizado com um grupo muito pequeno de pessoas com uma condição muito específica ou com uma gravidade de uma doença muito maior do que nós vemos na maioria dos casos, né? O efeito também de dose-resposta. Se eu tenho uma relação de dosagem de um medicamento ou de um ativo, isso é muito importante para conhecer também não somente o benefício clínico, mas também o melhor benefício clínico, sem que isso traga também os malefícios, que isso envolve também a tomada de decisão da medicina baseada em evidências. E também, se o estudo tem todos esses fatores de confusão plausíveis controlados, né, isso ganha um ponto a mais nesse score. Então, de nada adianta eu ter uma estratificação por pirâmide do tipo de estudo, mas também tendo uma análise um pouco mais aprimorada, mais criteriosa também sobre esses fatores metodológicos. E isso sim é muito importante, que começa a ganhar tração na ciência cada vez mais da década de 90, né, até 2004, como por exemplo essa classificação GRADE foi iniciada e até hoje se usa, né, uma iniciativa aí que nós usamos em várias sociedades, né, e revistas científicas para tentar avaliar a melhor evidência possível. Então, nesses fatores que afetam essa tomada de decisão do profissional, né, vamos pensar numa tomada de decisão terapêutica, diagnóstico, né, e também de prevenção. Nós podemos ter que a qualidade da evidência vai afetar a decisão da recomendação. Por exemplo, eu vou recomendar para um paciente, como nutricionista, que use, por exemplo, espirulina, né? Uma espirulina para um extrato de algas aí para a gente induzir hipertrofia, né? Para ganhar massa muscular. Eu vi num ensaio clínico com 8 pessoas que usaram espirulina e placebo, viram que tinha um efeito super importante sobre massa muscular. Então, essa qualidade da evidência parece ser muito empolgante, mas quando a gente coloca realmente o preto no branco, ou vice-versa, coloca essas evidências para avaliar o que de fato trouxe de benefício, o número da amostra utilizada para esse estudo é muito pequeno para eu extrapolar e tomar essa decisão na prática profissional em cima de um ensaio clínico. Da mesma forma, nós temos também a magnitude de benefícios e malefícios. Se eu tive um medicamento testado, né, um médico avaliou essa intervenção de um medicamento chamado XYZ. E esse medicamento observou, por exemplo, uma melhor redução de peso, um medicamento utilizado para tratamento da obesidade. Só que ao utilizar o medicamento em 2 meses de intervenção, nesse ensaio clínico do medicamento XYZ, observaram que os pacientes, né, que consumiram esse medicamento emagreceram 300 gramas. Em 2 meses, 300 gramas de massa corporal total de redução. Isso pode ser muito legal do ponto de vista de emagrecimento, mas é muito pouco para 8 semanas. Então, se esse benefício é realmente traduzido para a minha decisão, eu, como profissional, não vou usar esse nível de decisão, de evidência, como esse ensaio, que teve uma magnitude muito pequena da sua intervenção para o emagrecimento. Então, tudo isso entra na conta também. Bem como considerações de recurso, viabilidade e aceitabilidade.
Por exemplo, esse medicamento que teve um efeito muito importante sobre o tratamento de artrite reumatoide, ele melhorou todas as condições, ele não induziu tantos efeitos colaterais, a qualidade da evidência foi excelente, mas o custo para um paciente bancar um medicamento novo, medicamento para tratamento crônico de artrite reumatoide, custaria, em média, R$ 3.500 por mês. Isso, para muitas pessoas, é praticamente impossível, virtualmente impossível pensar, né? Bancar R$ 3.500 um medicamento por mês, mas algumas pessoas podem bancar. Então, isso pode entrar também nessa análise, também se o Sistema Único de Saúde poderá auxiliar a cobrir esses medicamentos, né, no custo, ou também se é viável ou não. Então, tudo isso entra na tomada de decisões, bem como os valores e preferências. Eu não posso tirar a autonomia do nosso paciente de tomar a decisão do que ele é melhor. O que o profissional vai fazer é sugerir as opções, mostrar o que tem de benefícios e malefícios para que o paciente, com esse conjunto de conhecimentos, tome a sua decisão.